Oi, oi, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem nesse período que nós não estamos nos vendo. Tô com muita saudade de vocês. A gente vai continuar nossos assuntos, tá bom? Então, a gente vai utilizar o livro 2 a partir de hoje. No capítulo 6, a gente vai ver um pouquinho sobre os novos assuntos, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os seres vivos e o ambiente em que eles estão inseridos. Lá no livro de vocês, ele vai falar um pouquinho sobre a Terra primitiva. Nós já falamos algumas coisas sobre a Terra primitiva. Primeira coisa, a Terra primitiva é caracterizada por ter uma elevada temperatura da Terra. Além disso, teria uma alta incidência de luz ultravioleta do Sol. Além de uma fina camada de atmosfera, com muito gás carbônico e outros gases nós já vimos no livro passado, e pouco ou quase nenhum oxigênio. Então, qual é a ideia, né? A teoria mais aceita hoje é que os primeiros seres vivos, eles viviam no oceano e eram seres unicelulares. Unicelular quer dizer que é formado apenas por uma única célula. E também eles eram heterótrofos, ou seja, eles não conseguiam sintetizar o seu próprio alimento. Então, gente, houve uma evolução aqui de seres vivos, e nessa evolução se surgiu células autótrofas. São seres autótrofos, né? O que eles são? São seres que conseguem produzir o seu próprio alimento. E isso, segundo os cientistas, é muito importante, porque isso foi essencial para a continuidade da vida na Terra. Por que isso foi essencial? Porque eles conseguiram realizar a fotossíntese, e isso fez com que houvesse liberação de gás oxigênio para a atmosfera, consequentemente modificando a atmosfera, já que vou ter o aparecimento de gás ozônio, que forma a camada de ozônio. Além disso, nós temos também um processo de respiração celular, que é aquele processo que utiliza gás oxigênio e produz moléculas que armazenam energia, que é o ATP. Na superfície dos oceanos, nós tivemos o surgimento de colônias de seres unicelulares e fotossintetizantes. O que quer dizer uma colônia, né? São vários indivíduos que realizam fotossíntese e são unicelulares. É basicamente isso. Essa colônia, ela consumiu basicamente todos os minerais que tinha na água muito rápido. E isso fez com que outros seres vivos tivessem que buscar esses alimentos em locais próximos da praia, costões rochosos e outros locais da praia, que tivessem disponibilidade de minerais. E, quando encontraram, eles começaram a ocupar esses espaços. E também, dessa forma, essas células, esses seres unicelulares, eles sofreram um processo evolutivo. Nesse processo evolutivo, houve o surgimento de seres multicelulares. O que são seres multicelulares? Seres com muitas células, várias células. E essas células são interligadas e integradas. E isso fez com que eles tirassem vantagem no ambiente terrestre. Além disso, essas células elas possuíam maior rigidez e elas possuíam estrutura de fixação, ou seja, permitiu que esses seres vivos conseguissem se fixar, ficarem presos em um local. Outra coisa importante é que esses novos seres vivos, eles não conseguiam fazer, nem todos, né? Conseguiam fazer fotossíntese. Nós também tivemos o surgimento de indivíduos com tecidos de condução, que era um conjunto bem simples, bem rudimentar de vasos, por onde as substâncias circulavam nesse organismo, como, por exemplo, a água circulava nesses organismos através desses vasos simples. É como se fossem as veias do nosso corpo. Então, nós tínhamos a atmosfera agora rica em gás oxigênio, com a camada de ozônio, luz abundante, minerais em rochas e solos, porém não tinha água disponível muito fácil. Então, houve o surgimento de indivíduos, no caso seriam as plantas, que tinham raízes com a capacidade de absorver a água. As folhas faziam a fotossíntese e também evitavam a perda da água. E o sistema de condução transportava a água por toda a planta,
que garantiu a sobrevivência delas. Além disso, também garantiu a sobrevivência de outros seres vivos, já que as plantas serviram como fonte primária de alimentação. Ou seja, existiam muitos seres vivos, herbívoros, que se alimentavam dessas plantas. Então, para a gente entender melhor como funciona hoje nosso planeta Terra, basicamente nosso planeta ele é composto por fatores abióticos e fatores bióticos. Fatores abióticos são componentes não vivos, tá? Como, por exemplo, rochas, solo, lama, areia, ok? E os fatores bióticos são os seres vivos. Os seres vivos vão desde as bactérias, protozoários, até os seres humanos. Então, o conjunto de fatores abióticos e bióticos do planeta compõe a biosfera. São um conjunto de seres vivos que podem ser organismos unicelulares, formados por uma única célula, e pluricelulares, por várias células, e componentes não vivos. Isso se chama biosfera. Então, lá no livro de vocês, ele vai trazer essa imagem aqui, que é a área A e a área B, da região centro-oeste do Brasil. E aí nós temos a vegetação na área A, juntamente com espécies encontradas de aves nessa área. Na área B, também temos a vegetação e espécies de aves encontradas ali. Tá? Por que ele traz essa imagem? Que é para poder explicar sobre biodiversidade. Biodiversidade é basicamente o conjunto de espécies que vivem em uma região. Podem ser espécies de plantas, de micro-organismos, ou seja, de todos os seres vivos que moram naquela região. Tá? A partir disso aqui, nós vamos trabalhar com alguns conceitos, tá? De ecologia, da parte de ambiente, tá? A primeira palavrinha delas é a população. O que é a população? São indivíduos de uma mesma espécie. E a abundância, gente, é a quantidade de indivíduos dessa população. Nós temos também um conceito chamado de nível genético. Tem relação com as características de uma população. Uma população ela pode ter várias características diferentes, porque o seu material genético carrega informações diferentes. Mas todos eles ainda assim são da mesma espécie. Comunidade. Comunidade é o conjunto de populações que vivem em uma localidade. E a riqueza vai ser o número de espécies diferentes que vivem nesse local. Como, por exemplo, nós temos aqui lá na área A e na área B, nós temos alguns tipos de indivíduos, de espécies diferentes. O tico-tico, coruja buraqueira, pula-pula, pardal e o canário da terra. Notem que na área A nós temos 15 indivíduos de tico-tico. Na área B nós não temos. Então podemos dizer o seguinte, que a população de tico-tico tem uma abundância de 15 indivíduos. Ok? Comunidade é quando eu tenho na área A coruja buraqueira, tico-tico, pula-pula, pardal e canário da terra. Eles são aves, mas cada um é de uma espécie diferente da outra. E essas populações estão presentes em uma mesma área, nós dizemos que isso aqui forma uma comunidade. E o número de espécies que nós temos de cada uma delas compõe a riqueza do local. O habitat, ou habitat, como se queira chamar, ele está relacionado com o local natural que essa espécie vive. Então, se você reparar aqui no tico-tico, o local que ele vive é a área A. Nós temos 15 indivíduos dessa espécie. Então, o habitat dele natural é a área A. É o local que ele vive mesmo. O nicho ecológico é o papel dessa espécie, desse indivíduo, naquele local onde ele está inserido, é a função dele. Ele está ali por quê? Qual é o papel ecológico? Ele vai semear sementes, vai espalhar as sementes, por exemplo. Ele tem uma função ali. O ecossistema vai ser a interação entre
os indivíduos, seres vivos, e os seres não vivos daquela localidade. E a paisagem vai ser o conjunto de tudo que nós já falamos até agora. O conjunto de populações, comunidade, o habitat, porque tudo isso é relacionado com a vegetação, por exemplo. O tipo de vegetação, o tipo de solo, como é que vai ser. Então, isso vai compor a paisagem. E a paisagem, ela vai ser diferente de um local para o outro. E, por último, nós temos relação entre a biodiversidade e os níveis de organização. Primeira coisa, quando vai se estudar um local, um ambiente, é necessário que nós sigamos esses níveis: composição, estrutura e depois a função. A composição ela vai descrever o ambiente a ser estudado. Ele vai descrever quais são os indivíduos que moram naquele local, a paisagem daquele local. Depois vem a estrutura, que vai falar com relação aos indivíduos, como eles estão organizados, a população, é comunidade, qual é a altura da vegetação, se ela é de grande porte ou pequeno porte, qual é o tipo de característica presente nos animais que moram ali, né? Por exemplo, a garra da ave, ela é grande, ela é pequena, o bico dessa ave vai ser grande, vai ser pequeno, tem uma relação com isso. Então, a função vai ser a relação entre a composição e a estrutura. Por exemplo, ele vai dizer o porquê que a vegetação tem árvores de grande porte. Ou porquê que ela vai ter árvores de pequeno porte. Por que aquelas aves naquele local têm aquele tipo de garra ou aquele tipo de bico. Ele vai explicar o porquê, relacionando a composição com a estrutura daquele ambiente. E com isso, nós finalizamos o nosso capítulo 6. Então, a atividade para casa essa semana são essas questões e a leitura do texto na página 15 e 16. Se por acaso tiverem alguma dúvida com relação a esse assunto novo e também em relação à atividade, vocês podem mandar por e-mail para mim, que eu vou responder para vocês. Semana que vem vou fazer uma videoaula corrigindo essas atividades, tá bom? Espero que vocês fiquem bem, com muita saudade. Beijo, tchau, tchau.